Eu não esperava que eu acharia a obra Escudez 2.0. Eu não simplesmente eu não esperava. A história é o seguinte, nosso príncipe, a casa dele é incendiada e meio que os amigos do pai dele deixam eles ficar na casa deles, até a casa dele ficar pronta. Onde ele vai lá morando nessa casa, e nessa casa essas pessoas que deixaram ele ficar, tinha 2 filhas, uma mais velha e uma mais pequena, onde nós polícia vem que vai tendo mais interações com a mais pequena. Onde essa pequena começa a gostar dele. Daí quando a casa do nosso polícia meio que fica pronta, essa menina não queria que o nosso polícia fosse embora. Então, onde no final, ele fica morando lá mesmo a casa dele estando pronta, ele fica morando lá com esses pessoais. Aí depois dá um time skip, onde basicamente como eu falei, essa menina desde criança gostava do nosso protagonista. E meio que a interações deles é o seguinte, ela fica grudando no nosso protagonista, né, até então que as pessoas acham que eles são um casal. E ela simplesmente é doida pro nosso protagonista, ela é apaixonada loucamente pelo nosso protagonista. Onde meio que eles é um casal em tese, né, eles é um casal. Só que o nosso príncipe não gosta dela, ele gosta da melhor amiga dessa menina. Onde ele faz as brincadeiras gostosas com essa menina, com a melhor amiga dela, e ele onde ele vai tentar falar pra essa menina que ele mora desde criança, que pra ela parar de fazer essas coisas, que ele não gosta dela, e que ela tá ficando com uma amiga dela. Só que não, porém, nosso protagonista é uma pessoa simplesmente sem atitude, onde ele fala que gosta dela, sendo que não gosta dela, e ele pede aí namoro, onde ele fica mesmo ele estando namorando com essa amiga de com essa mina que ele conhece desde criança, ele vai pegando a melhor amiga dessa namorada dele. Onde vai desenvolvendo a história e tals, e ele vai uma menina descobre que nosso príncipe tá traindo, só que tem um porém, pra ela não falar, ela faz o seguinte, essa menina é uma vadia, então ela é uma puta, então pra ela não falar esse segredo do nosso planeta tem que ficar transando com ela. Sim, é basicamente isso. Onde é tipo escudez. É basicamente esse protagonista lembrou muito de escudez, né, o protagonista de escudez. É por isso que eu tô falando, é o escudez 2.0. Onde no final, meio que dá um time skip, e o nosso protagonista ele fica com a melhor amiga da namorada dele, ele consegue dispensar essa menina, e ele tem um filho com a melhor amiga da namorada dele, que é a menina que ele estava traindo a namorada dele. Onde, quando ele estava lá, quando ele vai sair, não, ele é morto. E normalmente isso foi um plot twist ferrado. Por que foi um plot twist ferrado pra mim? Como eu falei, pra mim essa obra é tipo Escudez 2.0. Então eu estava esperando que o final ia ser igual a Escudez, onde a menina ia lá, essa namorada do nosso polícia, ela ia lá cortar a cabeça do nosso polícia e ia ficar com ela. Porque essa menina é uma yandere. Tipo, como por exemplo, tem uma cena lá onde nosso polícia ele faz as brincadeiras gostosas com a amiga da namorada dele, só que eles dormem junto. Só que eles esqueceram que eles estavam em grupo e uma dessas pessoas era a namorada do nosso protagonista. Onde quando a namorada do nosso polícia, ela acorda e vê o nosso polícia com a amiga dela grudadinho e ativa o modo yandere dela. Por isso que eu falei, que eu achava que o final ia ser igual ao do Escudeiro, que essa mina é yandere. Onde basicamente ela faz o seguinte, ela pega uma faca e ela ia cravar o nome dela no corpo do nosso protagonista e o nome do nosso protagonista no corpo dela. Sim, é por isso mesmo que eu achei que o final ia ser igual ao do Escudez. E o final não é igual ao do Escudez. É basicamente o seguinte nesse final. Vou explicar um pouco como ele morre. Bom, o nosso polícia ele estava lá na estação e um cara vai lá e empurra ele. Ele é atropelado pelo trem. Por que esse cara faz isso? Basicamente é o seguinte: nós polícia tinha entrado num clube de astrologia, só que esse clube era meio que falava que era de astrologia, mas era de fachada, onde basicamente esse clube era um clube de amigos do sexo, onde as pessoas iam lá pra fazer sexos. Ou seja, rolava putaria fudida nesse clube. E as pessoas gravava a putaria rolando solta. Onde, uma dessas filmagens, pô, lembrou isso, lembrou o Tommy doido agora, é vazada. Daí o namorado de uma dessas meninas que estava sendo lá fudida, vê essa fita e vê lá a namorada dele
uma surubona ferrada com um monte de pessoa. E meio que como forma de ele fica todo bitolado das ideias, puto, e ele decide matar todo mundo que estava nesse clube, que seria 5 pessoas hoje, que é o nosso protagonista e mais algumas meninas e um cara, se eu não me engano. E é por isso que ele mata o nosso protagonista. Mano, esse clube é simplesmente era cabuloso, como por exemplo a presidente desse clube, a mina ela se autodesvive, porque ela sabia que ia dar merda, então ela vai lá e se autodesvive. E é basicamente essa a história. É pesado, é pesado. É tipo, porque é basicamente um Escudeiros 2.0. É pesado pra porra essa história. E, então você sabia que seria um Escudeiros 2.0? Não, eu não sabia que seria um uma obra Escudeiros, porque basicamente é o seguinte, sempre quando eu vou ler uma obra, eu não escolho uma obra, tipo, eu não deixo só uma obra pra me ler, pra depois quando eu terminar de ler essa obra eu vou achar outra. Não, normalmente eu sempre deixo, sei lá, mais de 50 obras pra mim poder ler em seguida, pra não ter que ficar perdendo tempo achando. E tem uma parada, eu sempre esqueço as obras que eu deixo pra me ler. Mas tem uma parada, se eu deixei lá quer dizer que eu gostei. Embora eu não lembre qual é a sinopse, o que porra é a obra, se eu deixei lá que eu gostei. Então é por isso que eu vou ler. Mesmo não sabendo que porra ela é, eu vou ler porque eu deixei lá e eu gostei. Então eu não sabia que seria um Escudeiros 2.0. Me surpreendeu, não vou mentir, me surpreendeu, caralho, me surpreendeu. E é basicamente essa obra, porra. Caralho. E tem uma parada, depois de eu ter lido essa obra, eu fui até ver se o autor era o mesmo de Escudeiros, que, mano, tava muito parecido. E no final não era o mesmo ator. Caralho, eu achava que era. Onde esse autor é o mesmo que fez o anime Akisora. Pra quem não sabe, o Akisora é um anime de incesto, que também é meio é meio pesadinho. Então, meio que esse cara já fazia obras pesadas, então. É basicamente esse o vídeo e, caralho, eu não esperava que acharia o Escudeiros 2.0.